Fala, meu povo, quando devo falar e quando ficar em silêncio? Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem outras formas de participar desse canal. A primeira delas é através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela, nós colocamos devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. Não fique de fora. Outra forma de participar é sendo membro desse canal. Sendo membro, você investe, cara, para que essa mensagem que hoje chega na sua vida chegue a mais pessoas. Não fique de fora e clique aqui embaixo em Seja Membro. Por último, e não menos importante, cara, o seu comentário é muito importante para esse canal. Então comenta aqui embaixo de onde você é, qual que é a sua igreja, qual que é o seu GC. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma coisa a acrescentar, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar através do seu comentário. Então deixa aí embaixo. Pergunta de hoje, cara, é muito pertinente, porque você já passou por uma situação que você precisava falar algo, ou você acha que devia ter falado algo, mas deixou de falar? Hoje a gente vai entender, biblicamente, como que a gente deve se portar nesse tipo de situação. Quando que a gente fala e quando que a gente fica em silêncio. Que a palavra tem poder, a gente já sabe. A gente sabe que a palavra ela tem poder para ferir, para construir, para destruir, para unir. Então, a gente vai ver aqui agora que a Bíblia nos ensina, cara, que existe um momento certo para a gente usar essas palavras. Existe um momento certo da gente construir. Existe um momento certo da gente instruir, da gente fortalecer, da gente exortar e da gente se calar. E o texto que a gente vai usar de base hoje está em Provérbios 17, 27, e eu vou ler aqui para vocês. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. A gente vive em um mundo em que todo mundo quer falar alguma coisa. Todo mundo quer ter uma opinião. Todo mundo é um ser pensante que vai formar opiniões e ele tem que deixar a opinião dele clara em todo instante. Mas será que isso é ser sábio? Será que a gente sempre opinar, a nossa opinião sempre está acima, ou a gente sempre querer convencer alguém? Será que isso é ser sábio? De acordo com o que as Escrituras nos ensinam sobre sabedoria, a gente precisa lembrar que a sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria do homem. Mas aí vai surgir algumas perguntas e a gente vai responder elas aqui agora. E a primeira delas é: quando ficar em silêncio? Eclesiastes 3,7 vai falar: existe tempo de falar e tempo de calar. E a verdade, cara, que ficar em silêncio não é um sinal de covardia. Tem momentos que a gente precisa ficar em silêncio, que isso vai demonstrar o tanto que nós estamos maduros, o tanto que nós sabemos lidar com as situações, o tanto que a gente consegue fazer de leitura da situação e resolvê-la da melhor forma, além de ficar só querendo expor a nossa opinião ou expor as pessoas ao ridículo, onde vai inflamar a situação e a gente não vai resolver nada. Tem algumas situações que a gente deve ficar calado, e eu vou falar para vocês. A primeira delas é quando não temos nada edificante a dizer. Às vezes a gente está numa discussão e a gente quer resolver essa situação, mas a gente só vai inflamar ela. Se a gente não tem nada a somar nessa situação, cara, fica calado, fica na sua. A gente não precisa inflamar algo que já está ali pegando fogo. Ou talvez nem está pegando fogo, mas algo que a gente fale pode atrapalhar toda a situação. Outro momento é quando a ira nos domina, quando a gente está nervoso, cara, a gente precisa ficar calado. Porque quando a gente está nervoso, a gente tem tendência a falar coisas que vão machucar as pessoas ao nosso redor. Quando a ira tomar conta de nós, a gente pode falar loucuras. Provérbios 14, 29 fala assim, ó: o que se ira facilmente faz loucuras. Então a gente que fica irado com muita facilidade, a gente tem que ficar calado. Quando a ira tomar conta, fica caladinho. Ó, Provérbios 26, 4 vai falar o próximo momento que a gente tem que ficar calado. Ele fala assim: não responda ao tolo segundo a sua tolice. Quando a gente é provocado, o que a gente tem que fazer quando a gente é provocado? Ficar calado. Sabe, quando a gente é provocado, tem gente que já fica nervosinho. Então, cara, não perde a sua paciência, não perde o seu dia por causa de uma raivinha de 6 segundos. Tá nervoso? Morde a língua, entendeu? Agora, quando alguém te provocar, não fica nervosinho. Primeiro que isso mostra que você tem um pavio muito curto. Isso é péssimo para o seu caráter, cara. Isso é péssimo para a imagem que as pessoas têm de você. E não é só para a situação em si, mas para a vida em um contexto geral. Ninguém gosta de ficar perto de gente estressada. Gente que não aguenta nem ouvir um sussurro ali. Tem gente que a pessoa zoou futebol com ele ali, que o time dele perdeu e já tá ficando nervoso. Então cuidado, fica caladinho,
Fica caladinho. Não trate, não responda o tolo com a sua tolice. Senão você vai ser tolo também. Senão você vai ser burro também. Tá bom? Então fica calado quando as pessoas te provocarem. Quando os imaturos provocam os maduros, eles não têm resposta. Jesus vai nos ensinar mais uma forma, mais um momento que a gente tem que ficar calado. É quando o nosso silêncio vai falar mais do que palavras. E um exemplo claro disso é Jesus diante de Pilatos. Pilatos estava fazendo perguntas ali para Jesus que na maioria delas eram perguntas totalmente tendenciosas. E o silêncio de Jesus falou muito mais do que as palavras que Pilatos queria ouvir dele. Então, cara, tem momentos que o nosso silêncio vai gritar no ouvido das pessoas. Então saiba o momento de usar as suas palavras. Mas aí surge uma segunda pergunta, né? Eu tenho que ficar calado, beleza, tem esses momentos, mas quando que eu devo falar? Provérbios 12:18 fala assim: a língua dos sábios traz a cura. Falar se torna um dever em alguns momentos. Por exemplo, quando a gente precisa defender a verdade. Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto demais: paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Quando a gente precisa defender a verdade, quando a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa falar. E tem momentos de conflito que a gente vai precisar se posicionar. E como eu disse no último ponto, cuidado com a ira, cuidado com se sentir provocado. Seja sábio ao falar, tenha sabedoria. Mas você precisa se posicionar na hora de defender a verdade. Outro momento que a gente tem que falar é diante da injustiça e da opressão. Lá em Provérbios 31:8 fala assim: erga a voz em favor dos que não podem se defender. Tem momentos que a gente vai estar com pessoas que não conseguem se defender. E a gente precisa, com pessoas de influência, de caráter e de posicionamento justo e firme diante de Deus, é se posicionar e defender essas pessoas com a verdade. Não é brigando, não é discutindo, não é ali, querendo ser o dono da razão. Mas no meio da injustiça, a gente precisa se posicionar com a justiça de Deus. Outro momento que a gente deve falar é quando a gente vai encorajar e edificar alguém. Paulo vai falar à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 5, versículo 11 da primeira carta, assim: encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se. Paulo está encorajando a igreja dos Tessalonicenses a edificar as pessoas com a sua fala. Então o momento de falar é o momento que a gente vai edificar. Sabe? Quando você vai corrigir alguém, quando você vai instruir alguém, você precisa com sabedoria edificar a vida dessa pessoa. Chega de críticas vazias. Se diz cristão, mas só vive de críticas vazias. É só cutucar. Não tem solução. Não existe exortação sem solução de problema. Só virar e falar assim: aqui, você está errado. Você vai para o inferno. Cara, cadê a solução para o problema? Como cristão, você tem que trazer uma solução para esse problema. Não é só apontar o erro, mas é apontar a direção. Não é só falar que você está errado, é mostrar o caminho certo. E mais um momento que fecha esse ciclo, que você deve falar, é no momento de proclamar o evangelho. Mateus 28:19 vai falar: ide e fazei discípulos de todas as nações. Olha, e mais, tá? Esse versículo está falando para a gente fazer discípulos. É para a gente conversar, para a gente instruir, para a gente exortar, para a gente defender diante da injustiça e da opressão, para a gente defender a verdade. Olha só, esse último ele resume todos os outros. Quando for ser um cristão verdadeiro, fale. Se você achar que não está sendo um cristão verdadeiro, é melhor evitar falar. E a terceira pergunta que surge é como falar de forma proveitosa. Tiago 1,19 vai falar assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Vai ter algumas dicas práticas que eu posso te dar para quando você tiver uma conversa importante, quando você tiver uma reunião importante, quando você tiver talvez uma palavra para direcionar, que você pode, na sua casa, você pode praticar isso para que as suas conversas sejam conversas mais sábias, mais maduras, mais direcionadas por Deus. A primeira delas é orar antes de falar. A gente precisa falar com Deus, a gente precisa se reconectar com Deus, a gente precisa que Deus direcione a nossa fala. Para isso a gente ora, a gente se conecta com Ele e a gente consegue direcionar a nossa fala com muita mais graça e sabedoria, que é a segunda coisa. Fale sempre com graça, com temperança, com sabedoria. Se coloque no lugar da pessoa que você está conversando. Talvez você vai precisar chamar a atenção da pessoa, talvez você vai precisar apontar um erro para a pessoa. Se coloque no lugar dela. Se coloque ali em misericórdia e pensar, como que eu queria ser direcionado nesse assunto. Terceira coisa, evite fazer fofocas e dissensões. A gente precisa ter sabedoria no que a gente vai conversar. Talvez a gente vai
falar uma coisa para alguém que a gente sabe que isso aqui vai se espalhar como um fogo na floresta. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala, como que a gente fala e qual é a intenção do que a gente está falando. E o último, mais importante, busque edificar e não apenas ter razão. Isso vai facilitar demais as nossas conversas. Busque uma edificação, não só sua, tá? Das pessoas ao nosso redor, se a gente está numa mesa, busque a edificação dessa mesa. Não só ter razão em cima das outras pessoas. Isso vai te ajudar a ter muito mais sabedoria para conversar, para saber o momento certo de conversar. Tá? Tem gente que está querendo discutir com gente cabeça dura, querendo provar para a gente cabeça dura a verdade, mas essa pessoa não quer ouvir. Então, meu filho, tenha sabedoria, tem hora para falar. Não busque só ter razão. Tem gente, você está criando caso com gente imatura. Você está mostrando a sua imaturidade também. Então, mostre que você é maduro. Se a pessoa não tem maturidade para entender, não precisa ficar... mas você está errado. Mas isso... Gente, busque o tempo certo de falar. Uma coisa que a gente pode concluir é que nem sempre falar é sábio e nem sempre ficar calado é a solução. A gente precisa ter sabedoria e discernimento para entender. E uma coisa que eu quero te desafiar essa semana a buscar, cara. A buscar temperança nas suas falas, a saber o momento de falar e de calar, sabe? Dar aquela pensada assim, quando a pessoa te provocar, você dá aquela segurada e fala, cara, eu não vou cair nisso. Não vou cair nessa armadilha para ficar nervoso. Tá? No seu serviço, na sua faculdade, na sua escola, eu tenho certeza que tem gente lá pronta para destruir a sua paz. Mas essa semana você vai fazer diferente. Essa semana você vai pensar diferente. Você vai orar e vai falar, Deus, eu não quero cair nessa armadilha de Satanás. Satanás está usando a vida dessa pessoa para tirar minha paz. E ela está quase conseguindo, mas Senhor, me ajuda a ter paz na minha vida. Me ajuda a caminhar em paz. E você não vai inflar. Não vai inflar. Porque a pessoa, ela desiste, gente. Chega um momento que ela fica assim, eu sou um idiota, né? Porque você não está dando margem para ela. Então corta essas pessoas da sua convivência. Se não tem como cortar, se é seu parceiro no trabalho, se é a pessoa que está ali na sua sala, evita ficar rendendo assunto com ela, evita ficar rendendo os papos que ela rende. E aí, cara, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença na sua semana, você vai ver a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa. Saiba conversar. Gente, eu sempre ouvi uma coisa que assim, você pode falar tudo, sabendo conversar. Se você souber conversar, se você souber como falar com cada pessoa, que cada pessoa tem sua particularidade. A gente precisa o quê? Buscar o Espírito Santo. Tenha isso em mente. Você é um cristão, cara. Você tem o poder de Deus disponível. Então use-o. Para de ficar do jeito que você está ficando. Eu tenho certeza que Deus vai fazer diferença na sua vida. Cara, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você compartilhe ele para outras pessoas. Compartilhe ele para outras pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de outras pessoas sobre esse assunto. E mais, tá? A gente precisa de fato confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, Ele molda os nossos passos, Ele molda a nossa vida, Ele nos direciona. Então o que eu quero que você faça essa semana é confia no Senhor. E o mais Ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento de leitura de comentários desse canal. E se você não deixou seu comentário aqui embaixo, esse é o momento de você deixar o seu comentário para o seu comentário ser lido nos próximos vídeos. O primeiro comentário aqui é o do Lud Márcio. Ele está falando assim: graça e paz, bom dia. Tenho aprendido bastante e aplicado aqui no estudo. Deus te abençoe, meu irmão. GC Adonai, aqui em Itabaína, Sergipe. Pessoal do GC Adonai, Lud Márcio, Deus abençoe a vida de vocês, da sua cidade. Cara, eu fico muito feliz e muito satisfeito. E eu quero, cara, que vocês compartilhem com o seu GC, compartilhem com a sua igreja. Eu tenho certeza que esse conteúdo que está alcançando você vai alcançar muito mais gente. Muito obrigado, porque você sempre está aqui no canal, comentando, compartilhando tudo. Então Deus abençoe a sua vida. Outro comentário aqui é do André Coutinho. Ele está falando assim: estudo muito bem explicado. Um abraço, Léo. Sempre assisto antes do meu GC Aliança Montes Claros, Minas Gerais. André, Deus abençoe sua vida, cara. Muito obrigado por participar aqui do canal. Sempre eu vejo você participando, fico muito satisfeito, muito feliz. Foi um prazer te conhecer em Montes Claros. Um abraço e logo logo a gente se vê, hein? Outro comentário aqui é da Cristine Nascimento. Ela tá falando assim, muito obrigado pelo estudo. Me ajuda muito no nosso GC. Cristine, um abraço. Deus abençoe. Eu fico muito feliz de ler esse comentário. E, um negócio que eu quero é sempre poder trazer da melhor forma os estudos de GC.
Então eu quero que vocês, cara, me sigam lá no Instagram também, o link tá aqui na descrição, porque lá eu vou trazer mais coisa ainda, mais conteúdo. Você entrando na comunidade vai ter mais conteúdo, porque a gente quer crescer juntos no conhecimento e no poder de Deus. E, pessoal, vou ficando por aqui, vou deixar 2 indicações de vídeo para vocês. E, ó, fica ligado que na próxima semana tem mais Léo Soares. Vamos para cima!